do negócio, as principais perguntas a serem respondidas. Então, antes de pensar na estrutura do site, na tecnologia, plataforma, outras coisas práticas sobre a criação de um e-commerce, a gente precisa definir alguns pontos bem importantes, tá? Por exemplo, quais são seus objetivos, quem é o seu público-alvo, quais são as regiões onde você pretende atender, qual o nome do site, quais são as fontes de receita, tá? O modelo de negócios, entre outras questões bem importantes. E a gente vai detalhar um pouco sobre estas perguntas no decorrer desse vídeo. Mas são essas respostas que vão balizar todo o desenvolvimento do nosso e-commerce. As perguntas fundamentais e suas respectivas respostas comporão o plano de negócio do nosso e-commerce, o qual é de fundamental importância para o bom desempenho de qualquer empresa, seja do mundo real, seja do mundo virtual. Então, a construção de um plano de negócios completo foge ao escopo desse curso, mas a gente vai ver alguns detalhes importantes que vão ajudar aí a compor o seu plano de negócios. Então, vamos falar um pouco sobre o objetivo do site. Tá? Eu considero essa como a primeira e fundamental pergunta que a gente precisa responder. Então, a gente vai ser um e-commerce B2B, B2C, C2C ou outro tipo de comércio. Tá? Então, você precisa definir isso. Você vai vender para uma outra empresa, sendo empresa, você vai atender o consumidor final, você pretende ser uma pessoa física vendendo para outras pessoas físicas. Então, como a gente falou no vídeo anterior, a gente tem o B2B, que é o comércio estabelecido entre empresas. A gente tem o B2C, que é um comércio efetuado diretamente entre a empresa produtora, vendedora, prestadora de serviço e o consumidor final. E a gente também tem um tipo de comércio que é o B2C, que se desenvolve entre usuários, pessoas físicas da internet. Então você pode estar pesquisando um pouco mais sobre as modalidades de e-commerce lá na Wikipedia, tá? Então tem um link aqui. E vamos falar um pouco sobre a identidade do site. Então, qual é a identidade do site? Quando criamos um negócio, precisamos de uma marca, um nome, tá? Um padrão de cores, logotipo, enfim. A gente precisa definir a imagem, a cara do negócio, tá? A identidade que esse negócio vai ter, seja na internet ou fora dela. E você precisa ser criativo, mas a recomendação que eu faço é para você não se prender tanto a isso, tá? Não perca tanto tempo assim se dedicando ao planejamento da identidade, até porque você pode querer mudar essa identidade conforme o seu negócio se desenvolve, tá? E isso é comum, você pode observar que as grandes marcas mudaram com o passar do tempo. Se você observar a evolução do próprio Google, por exemplo, tá? Então, com o passar do tempo, o Google foi mudando a marca. A Apple, Microsoft, qualquer outra grande empresa passa por essas mudanças. Então, não vale tanto a pena você gastar tanto tempo assim com a identidade, ok? Uma coisa muito importante que você precisa responder é o que será comercializado. Então, você pode começar fazendo uma lista bem genérica, tá? Descrevendo as categorias de produtos ou serviços que você pretende oferecer. E à medida que você vai fazendo essa lista das categorias com uma visão mais macro, você precisa ir também detalhando um pouco mais, tá? Eu recomendo que você não abra tanto assim essa gama de opções. Prefira sempre trabalhar com nichos menores, tá? De preferência até micronichos, nem que você tenha que ter vários e-commerce. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas um exemplo de lista seria, por exemplo, informática, tá? Dentro da informática você tem hardware, dentro de hardware tem impressora, dentro de impressora você tem as impressoras a laser, por exemplo. Uma outra questão muito importante é sobre quem é o seu público-alvo, tá? A definição do seu avatar é de suma importância para determinar tudo que será feito no site, desde a escolha dos produtos à linguagem de marketing. Mas você precisa entender que essa talvez é uma das, depois do objetivo do site, é o principal ponto que você precisa definir muito bem definido, tá? Quem é o seu público-alvo. Então você poderia definir seu público-alvo utilizando uma visão um pouco mais ampla, tá? E comum até. E definir, por exemplo, se ele é pessoa física ou jurídica. Você poderia listar alguns fatores demográficos, como idade, sexo,
alguns fatores psicográficos, por exemplo, estilo de vida, atividades e fatores comportamentais também. Mas você pode começar utilizando o que a gente conhece como mapa da empatia. Então, o mapa da empatia é uma nova forma de enxergar o seu público-alvo, tá? Então, em vez de você pensar nessas características, por exemplo, de sexo, idade, região, e outros detalhes mais, renda, esse tipo de coisa, tá? Você vai pensar, por exemplo, sobre o que essa pessoa pensa, o que ela sente, tá? O que ela escuta, o que ela vê, o que ela fala, faz, quais são as dores que essa pessoa tem, tá? Quais são as necessidades que ela tem, quais são os objetivos que ela tem, quais são os sonhos, anseios. Então, se você definir muito bem a sua persona, tá? O seu avatar, utilizando o mapa da empatia, com certeza você vai ter um resultado muito melhor, porque você vai atender exatamente o público que você quer trabalhar. Então eu recomendo que você invista algum tempo desenvolvendo aí o mapa da empatia, tá? Você defina muito bem o seu público, porque isso vai impactar diretamente no resultado do seu negócio. E você pode criar, definir um tipo de público, mas você também pode estar usando aí o seu Google Analytics, as suas redes sociais, tá? E outras fontes de pesquisa, inclusive o próprio relatório da Ebit, que mostra sobre o perfil dos consumidores, tá? Então você pode escolher um determinado tipo de consumidor. Então, dentro desse conceito, você vai definir muito bem a sua persona. Então você vai dar um nome para ela, vai dar um rosto, você vai dizer se ela é casada, se ela é solteira, o que ela faz, enfim, uma série de coisas que vão determinar aí, com certeza, o seu alcance, tá? O alcance do seu e-commerce. Outra coisa importante que você precisa considerar é quem são seus atuais competidores. Então, é fundamental que você saiba quem está em campo, tá? Contra quem que você está jogando. Então, isso vai fazer com que você tenha informações importantes que podem te ajudar aí nas tomadas de decisão ou na definição das suas estratégias, tá? E você deve manter essas informações sempre atualizadas para melhor compreender seu mercado como um todo. Então é importantíssimo que você conheça muito bem quem são seus concorrentes. Outra coisa muito importante é você definir as suas fontes de receita, tá? E não é porque você tem um e-commerce que você precisa estar limitado somente à comercialização de produtos e serviços. Você também pode gerar receita através de outras formas, por exemplo, banners, tá? Você pode trabalhar com patrocínios, com e-mails publicitários, com sites de parceiros, serviços. Então imagina que você tem um e-commerce num determinado nicho e você tem aí um site parceiro que oferece determinados tipos de produtos que complementam aqueles produtos que você oferece. Então você pode fazer uma espécie de parceria. Ou você pode vender um espaço publicitário através de banners no seu e-commerce. E pelo menos no início, essa é uma boa forma aí. Estas são, na verdade, boas formas de você gerar receita com o seu e-commerce, tá? Além da comercialização dos produtos, é claro. E a gente vai ver também um pouco sobre estratégias de venda e de marketing. E para sobreviver, a gente precisa definir como que a gente vai vender nossos produtos, que forma que a gente vai divulgar nossa marca. E para criar estratégia, você precisa entender um pouco sobre suas limitações, especialmente estoque, preços, descontos, formas de pagamento, políticas. Então, dependendo do seu estoque, você pode fazer um tipo de campanha ou não. Então, imagina que você tem um estoque baixo de determinado produto. Se você for fazer um tipo de publicidade que vai ter um custo elevado e você não vai ter um estoque para atender aquela demanda, bem, você deveria repensar essa estratégia, tá? Então, por exemplo, promoções que você possa fazer, esse tipo de coisa, você precisa ter aí isso muito bem planejado, tá? E você pode utilizar algumas ferramentas para poder fazer essa sua publicidade, para conquistar novos clientes. Então você tem vários veículos de divulgação, seja material gráfico, revista, mídia de massa,
O marketing digital, tá, que compreende aí, por exemplo, links patrocinados, e-mail marketing e outras ferramentas mais. Você também tem os eventos online e eventos presenciais, onde você pode estar divulgando o seu e-commerce, e você tem também à sua disposição várias táticas de marketing. Então, as mais comuns são promoções, prêmios, parcerias estratégicas e licenciamento de produtos. Lembrando que você sempre precisa pensar e planejar muito bem as suas estratégias. Do contrário, não é uma estratégia, tá? É uma tática, uma ação rápida e não uma estratégia. A estratégia tem que visualizar todo o seu contexto, tá? Todas as suas limitações. E, de preferência, também a dos seus concorrentes. Porque não adianta nada você ter uma estratégia que parece excelente, mas a estratégia do seu concorrente é muito melhor que a sua. Outro ponto importante é sobre quais tecnologias que nós vamos utilizar. Sem dúvida, esse é um ponto nevrálgico do negócio de comércio eletrônico, pois pode impactar a sustentabilidade do negócio, tá? Do seu projeto, do seu e-commerce. Então imagina que, por exemplo, o seu site não seja tão intuitivo, não seja navegável, não seja um site responsivo, ofereça uma experiência ruim de navegação, seja lento, enfim. Isso com certeza vai impactar diretamente os seus resultados. E nesse curso nós vamos adotar a plataforma WordPress e utilizar o plugin WooCommerce para a criação da nossa loja virtual. E eu considero atualmente essa a principal plataforma para quem está começando, tá? As principais tecnologias hoje para quem está começando. Depois, se você for um grande e-commerce, você pode até pensar em desenvolver uma solução própria, tá? Mas atualmente, sem dúvida, o WordPress com a utilização do plugin de e-commerce é a melhor plataforma para você começar. E a gente vai falar durante esse curso exatamente sobre essa plataforma e sobre este plugin.